Seja bem-vindo ao canal Delcione Abrindo a Escritura. Vamos para mais um vídeo do canal, mais uma palavra. Desta vez nós vamos para o livro de Isaías, capítulo 40. Nós vamos ver do versículo 12 ao 31. A palavra do Senhor diz assim: Quem mediu as águas na concha da mão? Ou a palmo mediu os limites do céu? Quem jamais calculou o peso da terra? Ou pesou o monte em balança? Ou as colinas em seus pratos? Quem definiu o limite para o Espírito do Senhor? Ou instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que ele pudesse esclarecê-lo? E que ele ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento e lhe apontou o caminho da sabedoria? Na verdade, as nações são como uma gota que sobra de um balde. Para ele, são como o pó que resta de uma balança. Para ele, as ilhas não passam de um grão de areia. Nem toda a floresta do Líbano seria o suficiente para o fogo do altar. Nem os animais de lá bastariam para o holocausto. Diante dele, todas as nações são como nada. Para ele são sem valor, ou menos do que nada. Com quem vocês me compararão? Como poderemos representá-lo? Como uma imagem que o artesão funde e que o ourive cobre de ouro, para a qual modela uma corrente de prata? Ou com o ídolo do pobre, que só pode escolher um pedaço de madeira, um bom pedaço de madeira, e procurar um marceneiro que faz uma imagem que não auxilie? Será que vocês não sabem, nunca ouviram falar, não lhe contaram desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos os habitantes são pequenos como gafanhoto. Ele estende o céu como um forro e os arma como uma tenda, para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada o juiz deste mundo. Mal eles são plantados e semeados, mal lançam suas raízes na terra. Deus sopra sobre eles e eles murcham. Um redemoinho os leva como palha. Com quem vocês me compararão? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Erga os olhos e olhe para as alturas. Quem criou tudo isto? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial, e a cada uma chama pelo nome. Quão grande é seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Por que você reclama, ó Jacó? Por que você se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? O Senhor é Deus eterno, Criador de toda a terra. Ele não se cansa e nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece os cansados e dá grande vigor aos que estão sem força. Os jovens correm, os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aquele que espera no Senhor renovam as suas forças. Voa alto como águia, corre e não fica exausto, anda e não se cansam. Esse texto aqui é um texto de Isaías. Isaías é o profeta messiânico, um profeta que falou muito a respeito de Jesus, e ele está trazendo aqui para nós a respeito de quem é Deus.
quem é Deus? Será que nós conhecemos a Deus de fato? Será que se nós conhecêssemos a Deus, nós era assim tão fraco? A palavra de Deus diz que o povo que conhece a Deus é um povo forte. Isaías vai dizer aqui no versículo 12, ele vai dizer assim, 12 o versículo 12 completo, ele vai dizer assim: quem mediu as águas na concha da mão, ou a palmo definiu o limite do céu? Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes em balança e as colinas em seus pratos? Isaías primeiro traz aqui a nossa compreensão de quem é Deus. Ele vai dizer: quem mediu as águas na concha da mão? Olha quantas águas nós temos no nosso planeta, irmão. Nosso Deus é tão grande que mede as águas na concha da mão. O que Isaías está dizendo? Olha para o Atlântico, o Oceano Pacífico, Mediterrâneo e todos os rios de água doce, irmão. Se você pegar um balde e começar a juntar a água, você vai ver quantas águas nós temos ao redor do nosso planeta. Isaías vai dizer que Deus mediu as águas na concha da mão, na concha da sua mão. E ele vai dizer assim: quem jamais calculou o peso da terra, ou mediu, ou pesou os montes em balança e as colinas em seus pratos? Ou seja, o nosso Deus, ele mede os montes, os morros em balança de precisão, entendeu? Nós sabemos que as rochas são muito grandes, são enormes, e mesmo assim, o Isaías vai dizer que Deus pesa numa balança, bota assim numa balança e pesa todos os montes. Ele vai dizer assim: quem definiu o limite do céu? Ou seja, quem definiu o limite do céu? Deus, ele mede o céu a palmo. A palavra vai dizer que ele mede os céus a palmos, ou seja, Deus mede assim os céus. Se nós formos compreender quão grande é nosso céu, o universo, o tamanho do universo, segundo os estudiosos, vai dizer que nós temos o nosso universo, até onde eles conseguiram chegar, diz que o nosso universo mede mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Ou seja, a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. Se nós viajássemos na velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nós demoraria mais de 93 bilhões de anos-luz para ir de uma a outra extremidade do céu, irmão. Para nós vermos como tão grande é nosso Deus, que mede os céus a palmo. Isaías também vai dizer aqui do versículo 14, ele vai dizer assim, versículo 13 e 14, ele diz assim: quem definiu limites para o Espírito do Senhor, ou instruiu como seu conselheiro? Quem o Senhor consultou que ele pudesse esclarecê-lo? Ou que ele ensinasse a julgar com justiça? Ou quem lhe apontou o caminho da sabedoria? O que Isaías está querendo dizer aqui, irmão? Isaías está dizendo assim: quem foi o professor de Deus? Quem o instruiu? Quem ensinou Deus? Quem apontou o caminho da sabedoria para Deus? Quem foi o instrutor de Deus? Em qual escola ele estudou? Em qual colégio ele se formou? Qual foi a graduação dele? Quem foi o professor que instruiu a Deus, que deu sabedoria a Deus? A palavra vai dizer que de Deus é que vem todo conhecimento e todo saber. Olha o que diz aqui no Romanos 11, 31 e 34. Romanos 11, 31 e 34 vai dizer assim, 33 e 34 vai dizer assim: ó profundeza da riqueza,
da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, inescrutáveis são os teus caminhos. Quem conhece a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Continuando. Quem primeiro lhe te deu para que ele o recompensasse? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. Entendeu, irmão? De Deus é que provém todo conhecimento e todo saber. Nosso Deus é grande, irmão. Olha o que ele vai dizer aqui do versículo 15 ao versículo 17. Ele vai dizer assim: na verdade, as nações são como uma gota que sobra de um balde. Para ele, são como um pó de uma balança. Para ele, as ilhas não passam de um grão de areia. Nem toda a floresta do Líbano seria o suficiente para o fogo do altar, e nem todos os animais bastaria para o holocausto. Diante dele, todas as nações são como nada. Para ele, são sem valor, ou menos do que nada. O que é isso que Isaías está querendo trazer para nós, irmão? Isaías vai dizer que, na verdade, as nações são como uma gota que sobra de um balde. É como se você pegasse um balde esvaziado e você virasse ele para pingar a última gotinha. Uma gota que cai de um balde. Essa gota, irmão, ela não consegue molhar o chão, ela não consegue saciar a sua sede, ela não consegue molhar nada, irmão. Uma gota, o que é uma gota? Uma gota é um nada. Isaías vai dizer que as nações para Deus são como uma gota que sobra de um balde. Ele continua dizendo que para ele são como um pó que resta da balança. Ou seja, aquele pozinho que você pesou na balança, depois limpou e ficou um grãozinho assim da balança, que dali não vai baixar a balança, não vai pesar nada na balança. Assim são as nações diante de Deus. E ele continua dizendo que para ele as ilhas não passam de um grão de areia. Olha quantas ilhas nós temos, irmãos. Ilhas enormes. Até mesmo montado cidade dessas ilhas, irmão. E para Deus, essas ilhas não passam de um grãozinho de areia. Para você ver quão grande é nosso Deus. E ele continua dizendo que nem toda a floresta do Líbano seria suficiente para o fogo do altar. Ou seja, no Velho Testamento, nós vamos ver que as pessoas faziam fogo para sacrificar o animal. E ali era necessário fazer uma fogueira com várias lenhas. E era usada pouquinhas lenhas ali para fazer a fogueira. Só que o fogo do altar do Senhor, ele vai dizer que nem toda árvore da floresta seria o suficiente para o fogo do altar do Senhor. E nem todos os animais de lá bastaria para o holocausto. Ou seja, o nosso Deus merece muito mais do que isso, porque nem todos os animais da floresta seriam o suficiente ou bastaria para o holocausto do Senhor. E ele continua dizendo a respeito das nações, ele vai dizer: diante dele todas as nações são como nada, para ele são sem valor ou menos do que nada. Irmão, ele está tratando aqui das nações, irmão. Quantas nações grandes não já tiveram no passado? Quantas nações não fizeram medo no passado? Nações que tentaram governar o mundo no passado. Grandes potências do passado que nós vamos ter, como nós vamos ver o Império Babilônio e também o Império Medo-Persa. Nós vamos ver o Império Macedônico, o Império Romano, o Egito, o Império Assírio. Quantos impérios nós não tivemos no passado, irmão? O Império Grande que fizeram grandes guerras. A palavra de Deus vai dizer que essas nações para Deus são como nada, ou são menos do que nada, são sem valor. Vamos ver os impérios de hoje.
do nosso tempo de hoje, Estados Unidos, China, Rússia, Japão, Brasil, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Itália, China, nós vamos ver várias outras potências, como os Estados Unidos, e Isaías vai dizer que essas nações, para eles, são sem valor, menos do que nada. Ou seja, quão grande é nosso Deus, irmão. Será que você conhece a Deus de fato? Versículo 18 vai dizer assim, 18 ao 20 vai dizer: com quem vocês me compararão? Quem poderão, como poderão representá-lo? Com uma imagem que o ourive funde, e com a imagem que o artesão funde, que o ourive cobre de ouro, para a qual modela o ídolo, para a qual modela uma corrente de prata, ou com o ídolo do pobre, que pode apenas escolher um pedaço de madeira e procurar algum marceneiro que faça uma imagem que não caia? Ou seja, com quem nós compararemos a Deus? Quem nós podemos comparar a Deus? Com o ídolo do pobre, que só pode apenas escolher um pedaço de madeira e chamar um marceneiro que faça uma imagem, uma estátua que não caia, que não oscile? Será com quem nós vamos comparar a Deus, irmão? Quem nós podemos comparar ao nosso Deus? Isaías vai tratar dos deuses dessas nações, os deuses fracos, deuses feitos pela mão humana. O que um Deus feito pela mão humana pode fazer? Qual é o Deus das nações? Vamos ver no Salmo 15 vai dizer assim, do 4 ao 7 vai dizer assim: olha o jeito dos deuses das nações. Será que nós podemos comparar com o nosso Deus? Nosso Deus é soberano. Olha o Deus das nações. Que jeito é esses deuses? Versículo 4, capítulo 15 de Salmo vai dizer assim: os deuses deles são de prata e ouro, são feitas pela mão humana, tem boca, mas não pode falar, tem olhos, mas não pode ver, tem ouvido, mas não pode ouvir, tem nariz, mas não pode cheirar, tem mão, mas não pode apalpar, tem pés, mas não pode andar, e não imita nenhum som com sua garganta. Esses são os deuses das nações, irmão. Eles têm todas essas características, mas nenhuma delas serve para nada. São um Deus que tem mão, mas não apalpa, tem pés, mas não anda, tem boca, mas não fala, tem nariz, mas não cheira, tem garganta, mas não faz nenhum barulho. Esses são o poder dos deuses das nações, fraco demais, que não pode proteger nem eles mesmos, porque se ele só um Deus desse de uma altura de 1 metro, ele cai e se esbagaça no chão. Os deuses das nações são assim, mas o nosso Deus não, irmão. O nosso Deus é um Deus eterno, um Deus soberano, um Deus todo-poderoso, que nós vamos ver aqui mais adiante. No versículo 21 ao versículo 24 vai dizer assim: será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não lhe contaram desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos os habitantes são pequenos como gafanhoto. Ele estende os céus como forro e os arma como uma tenda, para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada o juiz deste mundo. Mal eles são plantados e semeados, mal lançam suas raízes na terra. Deus sopra sobre ele e eles murcham. Um redemoinho vem e os leva como palha. Agora Isaías está tratando dos reis, está tratando dos juízes, está tratando
dos governantes, e ele começa dizendo assim: será que vocês não sabem, nunca ouviram falar? O Senhor não lhe contaram desde a antiguidade, vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Ele se assenta em seu trono, ou seja, Deus se assenta em seu trono. E ele está acima da cúpula da terra. Deus está acima da terra, cujos moradores são pequenos como gafanhoto. Ou seja, nós para Deus, nós somos comparados a uns gafanhotinhos pequenos. É desta forma que nós somos comparados diante de Deus. Ele vai dizer assim: ele estende os céus como um forro. Entendeu? Ele é que estende esse céu que você enxerga aí. E ele ainda vai dizer ainda mais: estende o céu como um forro e os arma como uma tenda, para neles habitar. Para no céu habitar. Ele os arma o céu como uma tenda para habitar debaixo dele. É assim que Deus faz. O nosso Deus é soberano. E ele vai dizer assim no versículo 23: ele aniquila os reis, os príncipes, e reduz a nada os juízes deste mundo. Mal eles são plantados e semeados, mal lançam suas raízes na terra. Deus sopra e eles murcham. Um redemoinho vem e os leva como palha. Esse é o nosso Deus. Olha o que ele nos faz com esses governantes, com essas autoridades da terra. Quem são essas autoridades diante de Deus? Será que eles são alguma coisa diante de Deus? Será que eles podem alguma coisa? Quem são esses diante de Deus? O que eles podem fazer diante de Deus? Vamos ver que no passado teve muitas autoridades, muitos governantes, muitos reis poderosos, pessoas que se achavam muito grandes, muito fortes, como Tibério César, Vespasiano, Cláudio, o Herodes o Grande, Nero, Ciro, Pilatos, Domiciano, Calígula. Todos esses governantes, essas autoridades do passado, irmão, ele vai dizer que essas autoridades para ele, irmão, são como que eles mal são plantados e semeados, mal lançam suas raízes na terra, Deus sopra sobre eles e eles murcham. Ou seja, onde estão esses reis hoje? Que foram tão fortes no passado, fizeram medo, assombraram. Onde estão eles hoje? O próprio Deus levantou eles no seu trono e o próprio Deus tirou eles do trono. Deus é quem levanta e é quem abate reis. Deus é quem governa, irmão. Eles estavam na terra, agora nem na terra não estão mais, viraram cinza, pó. Já estão no esquecimento, nem existe mais esses homens, para você ver. E o nosso Deus continua reinando, está no céu, sentado em seu trono e reina eternamente. Versículo 25, vai dizer assim, 25, 26, vai dizer assim: com quem você me compararão? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Erga os olhos, olhe para as alturas. Quem criou tudo isto? Aquele que põe o seu exército de estrelas, a cada estrela do seu exército celestial, e a cada uma batiza com o nome, e por ser tão grande em poder, imenso em força, quando chama pelo nome, nenhuma deixa de comparecer. Agora, Isaías vai dizer que Deus, ele vai dizer assim: com quem vocês me compararão? Aqui é o próprio Deus dizendo através de Isaías. Com quem vocês me compararão? Quem se assemelha a mim? Erga os olhos para as alturas. Quem criou tudo isso, meu irmão? Quando nós olhamos para o céu, irmão, e vemos esse céu à noite estrelado e durante o dia ensolarado, com as estrelas, com as nuvens no céu, dançando no ar,
e o sol esquentando e queimando com calor imenso na terra, nós vemos tanta coisa bela no céu, irmão, feito pela mão de Deus, naturalmente, pela mão de Deus. E quão belo é o céu! Será que alguém pode criar algo tão bonito, tão lindo, tão esplendoroso como o nosso céu, irmão? Quem criou tudo isso, irmão? Pergunta o santo, pergunta o Senhor da glória. Entendeu? Só Deus pode criar tudo isso, irmão. E ele continua dizendo: aquele que põe em marcha seu exército de estrelas, cada estrela do seu exército celestial, e a cada uma chama pelo nome, ou seja, ele vai dizer que ele criou um exército de estrela, e cada estrela ele batizou com um nome. E ele vai dizer que quando chama pelo nome, nenhuma deixa de comparecer diante dele. Ou seja, quantas estrelas há no céu? Segundo os estudiosos, vai dizer que há mais estrelas no firmamento do que grão de areia no céu, ou grão de areia na terra. Então, irmãos, quantas estrelas há no céu, então? Se há mais estrelas no firmamento no céu do que grão de areia na terra, quantas estrelas há no céu que nosso Deus criou? Tudo isto, irmão. E a cada uma batizou com o nome. Vá nessas praias, junte um pouco de areia num copo e conte cada grão de areia, para você ver quantos grãos de areia. Vai em todas as praias, vá no deserto que nós temos no nosso planeta, irmão. Quanto grão de areia não há? Pois, segundo os estudiosos, diz que há mais estrela no firmamento do que grão de areia sobre a terra. Para você ver como tão grande é nosso Deus, que criou um exército imenso de estrelas, e a cada uma batizou com o nome. Quando ele chama pelo nome, por ser grande em poder e forte em força, ele diz que nenhuma deixa de comparecer diante dele. Assim é o nosso Deus, que dá ordem e as estrelas aparecem. Dá outra ordem e as estrelas somem. Esse é o nosso Deus. Agora nós vamos para o versículo 27, que ele vai dizer assim: por que você reclama, ó Jacó? E por que você se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha causa, pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Ou seja, Israel, povo de Deus, Jacó, que é considerado o povo de Deus, Israel, ele vai dizer a coisa. Eles estavam dizendo que Deus não se interessa, que Deus não é onisciente. Quando ele diz assim: o Senhor não considera a minha causa, ou seja, ele está dizendo assim que Deus é injusto. E quando ele vai dizer assim, que Deus não se interessa pela minha situação, ou seja, deixa passar despercebido, é como se ele estivesse dizendo assim: o Senhor não é onisciente. Ou seja, o povo de Israel estava murmurando, reclamando, dizendo que Deus não era onisciente, que Deus não era justo, que Deus era injusto. Era o que eles estavam dizendo, murmurando, dizendo que Deus era injusto e que Deus não se interessava pela causa deles. Deus não considerava as situações deles. Era assim que o povo de Israel reclamava. E Deus fala a eles ainda assim: será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? O Senhor é Deus eterno, Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece os cansados e dá grande vigor aos que estão sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aquele que espera no Senhor renova as suas forças. Voa alto como águia, corre e não fica exausto, anda e não se cansa. Agora, meu irmão, Isaías vai vir para aquele povo que estava murmurando de Deus, dizendo assim: vocês não sabem? Vocês nunca ouviram falar? O nosso Deus
é eterno, criador de toda a terra, ou seja, o nosso Deus ele é de eternidade, eternidade. Ele já vivia no passado, vive no presente e vive no futuro, porque ele é de eternidade a eternidade. Entendeu? Ele criou toda a terra, todo o universo, tudo que existe foi criado pela mão de Deus. E ele ainda continua dizendo, sua sabedoria é insondável. Como disse em Romanos 11, a sabedoria de Deus é insondável, irmão. Ninguém sonda. Quem jamais conheceu a mente do Senhor? Ninguém. Quem conhece a mente do Senhor? Ninguém. Ninguém conhece a mente do Senhor. Entendeu? E ele continua dizendo, ele fortalece os cansados e dá grande vigor aos que estão sem força. Ele vai dizer assim, até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caiam. Entendeu? Ele vai dizer assim que ele dá força aos que estão cansados. Deus dá força aos que estão cansados e dá grande vigor aos que estão sem força. Ele continua dizendo, até os moços tropeçam e até os jovens se cansam e ficam exaustos, os moços tropeçam e caiam, mas aquele que espera no Senhor renova a sua força, voa alto como águia, corre e não fica exausto, e anda e não se cansa. Ou seja, agora ele vai comparar o jovem, comparar a força humana com a força de Deus, com a provisão de Deus. Olha o que ele diz. Ele vai dizer assim, até os jovens se cansam e ficam exaustos, o moço tropeça e cai. Irmão, a gente só pode dizer que tem força quando a gente é jovem. Porque um jovem, ele tem força. Um jovem, ele tem vigor, ele está no auge da sua força, irmão. Mas nós vemos que até os jovens hoje estão cansados. Até os jovens hoje estão fracos, sem força. Por quê? Porque lutam somente com a força do braço. E nós somos limitados, irmão. Nós não podemos ir muito longe. Então, a nossa força se esgota. Nós ficamos exaustos, cansados de tanto batalhar, irmão. Mas olha o que Deus disse. Deus continua dizendo, mas aquele que espera no Senhor renova as suas forças. Ou seja, mas aquele que espera no Senhor, irmão, ele renova as suas forças. Não importa o que ele esteja passando, não importa o que você esteja passando, não importa a sua dificuldade, não importa qual seja o tamanho da sua luta, irmão. Se você confiar no Senhor, se você esperar no Senhor, meu irmão, a promessa de Deus é que ele renova as suas forças. Você não será como esse jovem que corre e fica exausto, que se cansa, que fica exausto, que não tem força. Não. O jovem lutou com a força do braço e você luta com a fé, com a confiança no Senhor. E ele te leva aos lugares mais altos. Olha só o que diz a Bíblia. Ele voa alto como águia, corre e não fica exausto e anda e não se cansa. Ou seja, você vai voar alto como águia, irmão. A águia voa tão alto que ela voa acima das nuvens, acima das tempestades, para não ser pegada pela tempestade. Ela voa acima das tempestades. Ou seja, Deus pode te fazer voar mais alto do que você imagina que pode chegar, irmão. Quando você pensa que não consegue mais nada, é aí que Deus te levanta, é aí que Deus te sustenta, é aí que Deus te faz voar em lugares altos, irmão. Não literalmente você sair voando assim, mas no seu plano, nos seus propósitos, nos seus sonhos que você tem de conquistar. Se você esperar no Senhor, se você confiar no Senhor, meu irmão, você pode alcançar algo que para você está muito distante, muito longe, muito alto. E de repente, tudo isso pode acontecer em sua vida sem você imaginar como foi que veio, de onde veio. Simplesmente Deus, irmão. Você confiou e Deus trouxe até você. E ele vai dizer assim, corre e não fique exausto. Ou seja, agora você vai correr
e não vai ficar exausto como aquele jovem. Aqueles jovens, os moços, correm e se cansam demais. E você agora vai correr e não vai ficar cansado, não vai ficar exausto, não vai desistir. Por que você não vai desistir? Você vai ter vigor para perseverar na caminhada, na corrida. Por quê? Porque você agora tem um Deus que você confia e que Ele te sustenta e te conduz. É assim que Isaías trouxe esse texto para nós, irmão. Um texto muito bom. Se nós confiarmos no nosso Deus, se nós confiarmos no Senhor, meu irmão, nós podemos alcançar algo que nós nunca imaginemos conseguir. Nós podemos ir tão longe sem sentir fadiga, sem sentir cansaço, sem sentir estresse, porque nós estamos sendo conduzidos pelo Senhor, confiando no Senhor, confiando nas suas promessas, irmão. E agora, eu faço a pergunta, você conhece a Deus? Será que nós conhecemos a Deus? Depois de tudo isso, agora dá para nós dizer que nós não conhecemos a Deus, né? Porque quem conhece a Deus é como o texto diz aqui. Deus é soberano, irmão. Deus faz tudo isso. Deus mede as águas na concha da mão. Deus mede os céus a palmo. Deus tem a sabedoria insondável. Deus trata as nações como sendo uma gota de um pingo que cai de um balde. Deus trata os reis, os governantes como nada, reduz a nada. E Deus vai dizer também que os deuses das nações são inúteis, não pode nada. E também nós vamos ver aqui também ele falando a respeito de que Deus estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. O nosso Deus que criou um exército de estrelas e a cada um batizou com nome, e quando chama pelo nome, nenhuma deixa de comparecer diante dele. E também é um Deus, ao contrário do que as nações de Israel dizia, Deus é um Deus onisciente e é um Deus justo. Esse é o nosso Deus. E ele vai encerrar dizendo que todo aquele que confia no Senhor renovam as suas forças. Você aí quer renovar a sua força? Confia no Senhor, irmão. Espera no Senhor. Ele te ajuda. Amém? Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, irmão. Que Deus abra o nosso entendimento para a sua palavra, para a Escritura, para que nós possamos compreender um pouco mais da palavra e aí nós possamos confiar mais no nosso Deus. Nós dissemos assim, eu conheço a Deus, mas na hora do aperreio, na hora da crise, nós duvidamos do que nosso Deus pode fazer, irmão. Isso não é confiar em Deus. Confiar em Deus é esperar nele, é não entrar em desespero, é ter calma, é ter domínio próprio, entendeu? Ter calma, esperar no Senhor. Isso é quem confia no Senhor. Amém? Que Deus abençoe, irmão. Até mais.